Olá, meu nome é Haroldo de Andrade, eu sou coordenador do projeto Retórica e Sintaxe do Português no Detalhe, financiado pelo CNPq, por meio do edital Universal de 2018. Sou professor na UFMG e desse projeto também fizeram parte a professora Maiara Nicolau de Paula, o professor Juliano Desiderato Antônio, o professor Tiago Pardo, a professora Charlotte Galves e o professor Sérgio Menuzzi, de diferentes universidades no Brasil. Os objetivos desse projeto são compreender e explicar o uso de certas construções do português, seja brasileiro ou europeu, com atenção especial às construções que apresentam uma ênfase ao elemento da frase como o João é que veio aqui ou quem veio aqui foi o João. Essas construções são denominadas de clivadas, num termo genérico. São construções usadas com pouca frequência no português e, como já dito, apresentam uma ênfase em determinado elemento da frase. A ênfase advém exatamente da divisão da frase em duas partes, sendo presente o verbo ser e ou uma oração iniciada pelos conectivos que, quem, o que ou com. A justificativa do projeto é dupla, né? Porque dentro da universidade nós sabemos já bastante a respeito das construções crivadas, mas não sobre a sua distribuição, isto é, em que momentos cada uma delas pode ou deve ser usada. Já nos livros didáticos e gramáticas tradicionais que são usadas nas escolas, sabemos ainda menos sobre essas construções porque elas não são estudadas, nem são mencionadas. Então, eu vou começar por algumas assunções ou pressupostos teóricos que utilizamos, né? O primeiro, mais importante deles, diz respeito à existência de conexões entre diferentes níveis da linguagem. A linguagem humana é dividida em pedaços, digamos assim, mais amplos e pedaços menores. E a estrutura retórica é aquele nível, né, da linguagem também denominado de linguística textual, em termos do seu estudo, da área de estudo, né, que se interessa por essa estrutura retórica, e ela estuda a conexão entre fases do texto, formando uma teia de declarações. Já temos um nível menor, que é a estrutura sintática ou gramatical, que estuda a ordem das palavras dentro das construções, dentro de uma frase. E sua relação entre as palavras, né, dessa frase, que gera uma determinada concordância ou relação de regência. Né? Entre esses dois níveis existe a estrutura informacional, que estuda a maneira como a informação está organizada dentro de uma frase, porém olhando para a estrutura discursiva. Isso tem a ver com o quê? Partes conhecidas ou desconhecidas dentro de uma frase, ou partes enfatizadas por contraste em relação a outras. Partimos, né, nesse estudo da estrutura retórica, mais especificamente da teoria da estrutura retórica, que é uma teoria surgida nos Estados Unidos, que estuda a estruturação de um texto a partir de alguns elementos, que são as unidades discursivas elementares, subclassificadas em núcleos, satélites e unidades do mesmo nível. Entre essas unidades discursivas existem relações retóricas que podem ser marcadas por marcadores discursivos, formando uma teia, uma estrutura hierárquica, né, uma certa árvore. Um exemplo de análise, a gente trouxe aqui uma entrevista com Carlos Mink, que foi ex-ministro do Meio Ambiente no Brasil, em que ele utiliza uma pseudoclivada canônica, que é esse tipo de construção que nós temos aqui. O que nós nunca admitimos é que a área ambiental fosse excluída de um programa de 32 páginas, sendo que mais da metade foi escrito pela área ambiental. Então nós temos aqui uma relação retórica de antítese em relação a todo esse trecho de texto composto por essas três frases, né, que por sua vez também têm relações retóricas mais específicas entre elas. Então, é uma relação retórica que indica contraste entre essas duas partes e uma certa ênfase maior à parte que conclui, digamos assim, esse trecho que é esse daqui, que contém especificamente a construção que nos interessa. Bom, qual foi a metodologia, né? Quais são os passos que nós utilizamos para fazer a pesquisa? Primeiramente, tínhamos hipóteses, né? Nós acreditávamos que havia tendências relacionadas a o uso de determinadas construções clivadas relacionadas à relação retórica que conecta a clivada ao seu contexto.
cada tipo de construção ao resto do texto. E, por outro lado, a posição da clivada dentro de uma unidade discursiva complexa também pode ser importante. Essa unidade discursiva complexa, por sua vez, é delimitada em termos do assunto dominante naquele trecho do texto, de texto. Para tanto, a gente teve que organizar dois corpora, né? Pequenos corpora, que são coleções de textos. A gente selecionou textos todos de entrevistas televisivas, seja do programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura do Brasil, ou do programa Grande Entrevista de Portugal. Essas entrevistas foram utilizadas porque é um gênero textual interessante, porque tem mais polêmica e é mais próximo, portanto, de uma situação de debate real entre pessoas. E, por outro lado, porque permite a comparação entre duas variedades do português, a brasileira e a europeia, para a gente poder verificar posteriormente se há diferenças entre essas duas variedades. Para tanto, depois também a gente teve que compor bases de dados, ou seja, conjuntos de dados, selecionando dados de construções clivadas de diferentes tipos dentro desses textos, dessas entrevistas. A gente eliminou também alguns dados que poderiam enviesar a amostra, né? Ou seja, fazer com que ela fosse pendesse para um lado, por exemplo, clivadas entre discursos indiretos ou com negação, porque seriam necessariamente contrastivas. Depois a gente classificou os dados com relação a 4 tipos de critérios, né? Ordem de palavras, tipo de constituinte enfatizado, tipo de relação retórica que liga a construção ao contexto, finalmente a posição textual dentro de um assunto, né? De uma unidade discursiva complexa. Os resultados foram os seguintes. Aqui a gente vai trazer só uma parte dos resultados relacionados às pseudoclivadas, porque há muitos outros. Então a gente tem aqui um exemplo de ordem canônica, do César Maia, quem está perdendo a população que não está sendo atendida. Um exemplo de ordem invertida pelo Carlos Mink, isso é o que querem os ilegais. E de ordem extraposta pela Benedita da Silva, é ele quem vai escolher. A visão geral é que nós temos 48% de pseudoclivadas de sintagma nominal, com o elemento enfatizado sendo um nome ou um nome acompanhado de alguns elementos, 37% de oração finita como elemento enfatizado e 15% de oração infinitiva. Quando o sintagma nominal aparece numa ordem canônica, nós temos determinados tipos de relações retóricas, que são essas. Antítese, elaboração, pano de fundo, interpretação, contraste, reformulação, ou até mesmo nenhuma relação, quando a pseudoclivada canônica ocorre no começo de um turno de fala. Por outro lado, as pseudoclivadas invertidas foram encontradas em um conjunto diferente, complementar de relações retóricas. Quais são? Razão, motivação, resultado, contraste e conjunção. Por outro lado, se a gente compara pseudoclivadas de sintagma nominal com outros tipos, aqueles que têm orações como elementos enfatizados, a gente tem diferenças com relação à posição em que elas ocorrem no texto. Então, nós temos uma distribuição mais ou menos igualitária entre posições inicial, final e medial, dentro de um assunto de texto, no caso das pseudoclivadas de sintagma nominal, e uma tendência maior ao uso inicial ou final, no caso das pseudoclivadas que têm orações como elementos enfatizados. Para terminar, então nós percebemos que para compreender construções marcadas desses tipos, é preciso estudar também a organização do texto. Isso é uma novidade sobre a compreensão dessas construções, nunca antes foi dito isto, dentro do contexto de pesquisa da ciência, e algumas das implicações possíveis para tecnologia, para inovação. O que se pode fazer com esses achados aqui? Por exemplo, nós podemos aplicar produtos em linguística computacional, tais como software, para anotação retórica automática de texto, ferramentas de tradução automática, e a possibilidade de replicar esses resultados em outras pesquisas do mesmo tipo e avançar assim o conhecimento sobre essas construções. Era isso, muito obrigado. Caso vocês tenham dúvidas ou questões, ou queiram entrar em contato comigo para fazer críticas, entrem em contato por meio deste e-mail. Muito obrigado pela atenção.